Oi, gente, bom dia. Hoje nós temos um convidado especial, o Pedro, ele é lá de Indaiatuba, do Centro Isabel. Então, ele vem nos trazer uma palestra, nos agraciar aí com seus conhecimentos. Espero que vocês gostem, como eu gosto dele, tá bom? Então, é isso, ele vai fazer a prece, vai dar continuidade à nossa palestrinha de hoje, do domingo. Muita paz para todos. Bom dia a todos. Bom, primeiramente, muito obrigado pelo convite. É uma alegria para mim estar com vocês aqui hoje. Bem, antes de iniciarmos o nosso bate-papo, convido a todos a uma oração. Uma vez que já estamos harmonizados com essa casa, que nos traz essa energia harmoniosa, uma vez que o nosso pensamento já se ergue aos céus, buscando a conexão com essa espiritualidade e com o nosso Mestre Jesus, esse amigo de todas as horas. Querido amigo, as nossas palavras hoje serão de agradecimento e de alegria, porque a gratidão nos invade a alma nesse instante em que nos reunimos em Teu nome, buscando acima de tudo louvar-Te, a bondade e a misericórdia que não conseguimos medir, o Teu amor que ainda desconhecemos e a paz que ainda não conseguimos transferir para o nosso íntimo. Reconhecendo a Tua bondade sem limitações, é que aqui nos apresentamos na condição de Teus aprendizes, Teus pequenos trabalhadores e servos, para que possamos transferir para nossa alma a leveza e a virtude que ainda se encontra entranhada ao meio dos vícios e das dificuldades que trazemos. Mas a partir do conhecimento do Teu Evangelho, do tato do Teu amor, da prática do bem, é que buscamos mudar a condição íntima, atendendo a Ti, ao Teu desejo bondoso, ao Teu amor e a glorificar o nosso Pai. Que nesse instante, nesses minutos, possamos permanecer contigo e que também possamos continuar nessa comunhão inquebrável para com o Teu coração, de hoje para todo sempre. Que assim seja. Pessoal, bom, primeiro, novamente, obrigado pelo convite. A Araci me falou que é uma casa que está há pouco tempo aqui nessa localidade, então parabéns pela estrutura, parabéns pelo trabalho. E hoje eu vim falar até um pouquinho de casa espírita. Mas, para a gente entender um pouquinho mais sobre casa espírita, eu quero trazer o desafio da casa espírita. E para isso eu vou trazer a passagem do paralítico de Cafarnaum, que é uma página que Divaldo Franco nos traz através de Amélia Rodrigues, em que ele começa descrevendo a casa de Simão Pedro. Então, imaginem um salão mais ou menos desse tamanho, um pouquinho menor, feito de rocha calcárica, ou vulcânica, porque como eram feitas as construções naquela época. Uma claraboia no meio, porque ela é um pouquinho quente. Então, no final da tarde, depois dos afazeres, as pessoas costumavam se reunir no teto das casas para aproveitar o vento e assim confraternizarem. Era a tradição da época. E o Cristo ele já era conhecido, bastante conhecido, em Cafarnaum, próximo à praia. E ficou divulgado que naquele dia o Filho do Homem, olha só, o enviado de Deus,
o Messias, aquele das tradições judaicas, estaria na casa de Simão Pedro, operando curas. Vocês imaginam a confusão que foi, né? A turma começou a chegar na casa de Simão Pedro, muito antes do tempo. Todos se sentaram, na expectativa, uns querendo a cura, outros curiosos e outros loucos para desmascarar aquele que se dizia o Filho de Deus. Quando estava quase começando, que o Cristo adentra, ouve-se um grito de fora dizendo que tinha um paralítico, Natanael ben Elias, Natanael, filho de Elias, e que quando as pessoas pediram licença para levá-lo numa padiola até o centro para que o Cristo o curasse, a população egoísta se adensou ainda mais e não permitiu que ele chegasse até o meio da sala. Foi quando alguém diz: vamos içá-lo pela claraboia. E foi aí feito desse jeito. Então, pela claraboia, desceram aquela padiola, aquele homem que pousa na frente do Cristo. E a situação daquele homem era deplorável. A testa suarenta, a magreza que era exibida pelos ossos espetando a pele, e alguns trapos apenas cobrindo-lhe as partes íntimas. O Cristo olha para aquele homem e diz: Natanael ben Elias, tu crês que eu possa te curar? E aquele homem, embevecido, fala: Mestre, tu sabes o meu nome. Se tu sabes o meu nome, tu sabes que eu padeço dessa paralisia ultriz há 25 anos. Sim, mestre, eu creio que tu me cures. Então, Natanael ben Elias, eu ordeno, levanta-te e anda. Aquele homem faz um esforço imenso com os cotovelos no chão para levantar. A expectativa toma conta da sala e ele não consegue. Bem, houve a chacota, houve a reprovação, houveram os gritos de surpresa. Quando o Cristo ajoelha-se, olha nos olhos daquele homem e diz: Natanael, se tu crês que eu possa te curar, levanta-te e anda em nome de Deus. E é como se aquele homem fosse catapultado, fica de pé, toca o próprio corpo, testa os movimentos, abaixa-se, enrola a padiola, põe embaixo do braço e vai embora. O grito de expectação toma toda a sala. Chega uma mulher, cega de nascença. O Cristo toca-lhe os olhos, ela dá um grito. Era a luz percorrendo pela primeira vez nas córneas. Ouvem-se os gritos dos endemoniados e ali começa a sessão de cura. Simão Pedro estava se achando. O mestre está na minha casa. Ele está curando todo mundo. E assim foi a tarde toda, até que ao fim, quando o sol já queria se pôr, o Cristo olha-lhe, meio amarelado, para Simão Pedro, e ele entende o recado. Como um cão São Bernardo, ele cerca o Cristo e leva-o até a praia. E lá, já na luz das primeiras estrelas, recostados a uma pedra, Pedro, ainda se achando, fala: Ah, mestre, hoje nós servimos a Deus. Jogamos as redes na praia e buscamos tantas almas. Ele olha para o Cristo e o Cristo chorando. Mestre, tu choras? Sim, Simão, eu choro. Ah, é de alegria, certamente, por tudo aquilo que fizemos hoje. Simão, achas que o Filho do Homem veio à terra
para colocar remendo novo em fundo roto, sem que te recordes que o rombo vai ser ainda maior? Pensas que o Filho do Homem veio a esse planeta para colocar vinho bom, capitoso, em vaso ruim, para virar vinagre? Não, Pedro. Eu choro de tristeza. Então, eu não te compreendo, mestre. Porque Natanael ben Elias eu conheço bem. Quantas vezes eu levei peixe que sobrou da feira para saciar-lhe a miséria? A mulher cega, também a conheço, era cega de nascença. E se tu restituístes o movimento a Natanael, tu destes luz aos olhos dela. O leproso, moribundo, nauseante, quantas vezes não desviei o caminho para não sentir-lhe o odor fétido? E tu restituístes as carnes. Tu recobrastes os movimentos, deste luz aos olhos, restituístes as carnes e tu choras. Eu choro, Pedro, porque Natanael ben Elias, nesse momento, está numa tasca, num bar vulgar, cercado de amigos alcoólicos. E ele diz: vê, o mestre me curou e eu vou aproveitar esse corpo até perder os meus movimentos. A mulher cega está tamborilando os dedos na mesa da sua casa, arquitetando planos de vingança para todos aqueles que a desprezaram na condição de deficiente visual. Enquanto ao leproso, ele encontra-se no leito de uma mulher equivocada, mostra-lhe o dorso e diz: vê, era lepra, o mestre me curou e agora eu vou gozar esse corpo até o último momento. Pedro, os olhos perderão a luz, o corpo vai se paralisar e as carnes vão apodrecer diante do fenômeno da morte. Eu não vim para isso, Pedro. Eu vim para que tenhas vida e vida em abundância. Lição 01 dessa passagem. Vocês compreendem por que é que as casas espíritas têm muito mais trabalho de cura da alma do que de cura do corpo? Porque essa é a proposta do Cristo. E se essa é a proposta do Cristo, a casa espírita não pode se afastar 1 milímetro dessa proposta. O diálogo continua, mas ele é tão preciso que, para não perder uma palavrinha e nem me expressar mal, eu preferi trazer uma cola. Então eu vou ler para vocês, tudo bem? A mensagem do reino de Deus, continuou Cristo para Simão Pedro, é mais do que uma promessa para o futuro. É uma realidade para o presente. Pessoal, olha só. Não é para depois que a gente morre. É para que se estabeleça agora conosco. A vida em abundância que o Cristo nos trouxe é uma vida que persiste, que cruza o portal da morte. É essa vida que o Cristo se refere. Eu sei, porém, que não podes me entender, tu e eles. Por enquanto, e assim vai ser por algum tempo, mais tarde, quando a dor produzir amadurecimento maior aos espíritos, eu enviarei alguém, em meu nome, para dar prosseguimento ao serviço de iluminação de consciências. As sepulturas quebrarão o silêncio em que se guardam, e vozes em toda parte clamarão, lecionando esperanças, sob os auspícios de 1000 consolações. E quando o Consolador chega, interrogou Simão Pedro, os homens o receberão compreensivelmente? Não, Simão.
não a princípio. Os métodos eficazes para curar e disciplinar são severos e, por isso mesmo, indesejados. Por isso mesmo, indesejados. Porque todo mundo, ou a grande maioria, se compraz na fantasia delituosa. No entanto, esse enviado ficará indefinidamente ao lado da humanidade. Ajudará sem cansaço e lentamente elaborará a era da paz e da alegria sem jaça. Cristo falou que ele não ia ser bem recebido, né? Tudo bem. Hoje existe um fenômeno conhecido e noticiado da intolerância religiosa. Vira e mexe, igrejas são invadidas ou queimadas, acreditem, por pessoas que acreditam em Deus, no mesmo Deus. Então, nós achamos que os principais combatentes, adversários, antagonistas, daqueles que acreditam em Deus, são os ateus? Não, são aqueles que acreditam em Deus. Nós acreditamos, observando algumas críticas muito conhecidas, por exemplo, teve um outro religioso que trouxe que aquele que serve, trabalha, frequenta uma casa espírita, na verdade não está atendendo a Deus, está atendendo ao capeta, ao diabo, a Satanás. E eu fico imaginando tantas pessoas de boa fé, seres imperfeitos como todos nós somos, mas que vêm aqui com um coração fraterno, amigo, se dedicam, praticam a caridade, escutam o próximo, observam as dificuldades alheias, servindo ao diabo? Vocês acham que os maiores combatentes, adversários dos cristãos são os não cristãos? Não. São os próprios cristãos. Isso é ser recebido com dificuldade. Pessoal, paro para identificar o contexto que a gente se encontra de fragilidade humana, porque é isso que essa mensagem nos traz. Deixa eu fazer um apanhado um pouquinho do nosso mundo, como é que ele está hoje. Temos experimentado, de 2020 para cá, de fato. Caminhamos com uma tecnologia que a gente não imaginava. Vocês nunca se perguntaram por que as vacinas na época da pandemia foram feitas tão rápidas? Hoje a gente entende o uso de inteligência artificial. 1 ano e meio depois, surge a inteligência artificial generativa. E a gente aprendeu, por exemplo, no ano passado, que foguete pode dar ré. Tinha uma engenharia fantástica por trás. Ninguém fala, ninguém diz nada ao contrário. Mas vocês podem ter certeza que quem guiava aqueles motores era a inteligência artificial. Porém, o nosso mundo continua bastante paradoxal. Nunca tivemos remédios tão eficientes. E, a despeito disso, nunca estivemos tão doentes. Nos Estados Unidos, os dados do Brasil são um pouco fragmentados, então não dá para a gente ter um apanhado melhor. Mas nos Estados Unidos, a depressão atinge 1 em cada 4 pessoas. Já virou um problema de saúde pública. Com alguns agravantes. A faixa de idade aumentou,
já está começando a pegar jovens e crianças e idosos. As crises são mais agudas e também mais longas. O termo depressão, ele foi criado no século XIX. Quando esse termo foi criado, a codificação estava no forno. Então, não existe nenhuma página que diga depressão no Evangelho, na própria codificação. Porém, no Evangelho segundo o Espiritismo, item 25, Bem-aventurados os aflitos, tem uma página que fala sobre melancolia. Como era conhecida a depressão? Antes do termo ser criado, melancolia. 10 itens antes, ele fala do suicídio. Muito possivelmente, todo mundo aqui já leu a página sobre melancolia. Todo mundo. Então, vale a pena aprofundar, analisar, estudar. Porque o que Kardec, através dos espíritos, coloca ali é que a melancolia é o desejo intrínseco da alma de deixar o corpo. E a gente já parou para entender qual é a consequência máxima daqueles irmãos em profunda dor, desespero, aflição, que são acometidos de depressão? E lá ele diz, o espírito cativo do corpo não pode apressar essa passagem. Pessoal, a codificação fala de temas, aquilo que o Cristo falou, não é para o futuro, ele aborda o hoje. Contudo, quando a gente observa a casa espírita, nós, ainda compreendendo os nossos antagonistas, aqueles a quem devemos atender e aqueles que são antagonistas da própria codificação, da própria doutrina espírita, nós observamos em 2022, nesse país, um processo de fascinação coletiva. Na minha humilde opinião, era uma fascinação coletiva. E o termo fascinação, ele é um termo muito bem escolhido. Fascinação é uma classificação obsessiva. É uma classificação, não é uma gradação. São formas de abordagem obsessivas diferentes. Obsessão simples, fascinação, subjugação. A fascinação é quando, através de influências espirituais, nós acreditamos em algo absurdo. E ela pode ter caráter individual ou coletivo. No caso coletivo, como eu falei, eu acredito que esse país passou por uma fascinação coletiva, porque o país se dividiu em torno de 2 nomes. E era uma briga, inclusive os espíritas. Eu anseio muito pelo dia que a gente vai dedicar ao Cristo a mesma devoção que temos por homens imperfeitos. Esse mundo seria bem diferente. E, gente, eram umas coisas feias. Era ladrão para um lado, racista para o outro. Cachaceiro para um lado, genocida para o outro. Jumento para um lado, machista para o outro. Eu via os espíritas se debatendo em rede social. E eu olhava para aquilo e eu pensava, não é possível. Eu não acredito que isso está acontecendo. Eu não acredito que a nossa codificação, o nosso evangelho, as nossas propostas íntimas nos transformaram nisso. Eu não conseguia acreditar. E tem algo pior. Dá para piorar, pessoal? Dá. Ao que tudo indica,
ano que vem vai ser a mesma coisa. Gente, tem tanta coisa para fazer. Tem tanto trabalho para ser feito. Tem gente que usa a casa espírita como o último bastião para não fazer uma besteira, para não tirar a própria vida. E a gente está preocupado com política. Tem gente que atravessa aquela porta com problemas de saúde que vão afetar a vida dela e da família por tempo indeterminado. E a pessoa está muito abalada. Tem gente que atravessa aquela porta porque não tem o que botar na mesa. E a nossa preocupação é a política. É isso mesmo. É para isso que a gente está aqui. Eu sei que é uma tentação enorme. Eu falei de fascinação, né? Judas, deixa eu resumir o tema Judas aqui. Judas era um materialista, tudo bem? Ele era um materialista porque não importava quantas vezes o Cristo falasse para ele: Judas, o meu reino não é desse mundo, e ele queria tornar o Cristo um rei da terra. Não importava quantas vezes o Cristo falasse: Judas, o reino de Deus não se toma pela espada, que ele queria fazer uma revolução. E para a gente atalhar, não importava quantas vezes o Cristo falasse: Judas, a morte não existe, que no seu momento máximo de decepção e frustração, ele tirou a própria vida. Judas era um materialista. Os 4 evangelistas narram a Santa Ceia ou a Última Ceia, como quiserem chamar. Somente João relata um detalhe, João capítulo 20. Provavelmente ele estava do lado. O Cristo vai na Santa Ceia e diz: olha, aquele que vai me trair, mas era uma traição que Judas calculava numa mente fascinada. Mente fascinada é assim, pessoal. Que o Cristo, uma vez capturado, ia ter uma revolução, iam liberar o Cristo e botar ele no poder. A cabeça fascinada pensa esse tipo de coisa. E o Cristo fala: alguém vai me trair, está entre nós, e a palavra traição tem uma componente forte, porque necessariamente alguém que você confia, ama, porque se não fosse alguém que você amasse ou confiasse, era uma decepção, uma frustração. Traição tem um sabor diferente, mais cruel, mais grave. E aí eles se perguntaram: quem? E o Cristo falou: aquele a quem eu molhar o bolo no vinho. Molhar o bolo no vinho, conforme a tradição judaica, era como oferecer o primeiro pedaço do bolo aqui para a gente, entendeu? Era isso. Você presta uma homenagem, demonstra carinho, afeto, cumplicidade, dando o primeiro pedaço do bolo. E lá também. Só que pega um pedacinho de pão, molha no vinho e entrega para a pessoa. Ele entregou para Judas. Somente João traz um detalhe. Ele diz assim, que nesse momento, o espírito de Satanás toma Judas. O Cristo olha para ele e diz: o que tens que fazer, faze depressa. Judas levanta e vai. Então, pessoal, que se tenha notícia, esse é o caso de fascinação por política desde a época do Cristo. Então, a tentação é grande. Mas a gente não está aqui para isso. Pessoas atravessam aquela porta porque perderam um ente que amam profundamente. Eu gosto muito de Emmanuel. E para a gente entender a dor que essa pessoa passa, que se é que a gente não sentiu ainda, eu trouxe um parágrafo. De novo, adoro Emmanuel, e para mim essa é a melhor mensagem dele. Ele foi absolutamente preciso. Para a gente entender um pouquinho o que a gente atende aqui, qual é o tipo de atendimento que a gente faz numa casa espírita. O nome da mensagem é Ante os que partiram. Nenhum sofrimento na terra, vou repetir, nenhum sofrimento na terra será talvez comparável
ao daquele coração que se debruça sobre outro coração já regelado. Regelado e querido, que o túmulo, que o caixão transporta para o grande silêncio. Então, quem nunca viu aquela cena, por exemplo, de um marido despedindo de uma esposa, de um filho despedindo de uma mãe, de um pai, de uma esposa despedindo do marido, curvando o seu coração e colocando junto aquele que está dentro do caixão. Nenhuma dor na terra talvez seja comparável a essa. Ver a névoa da morte estampar-se implacável na fisionomia daqueles que mais amamos é cerrar-lhes os olhos no adeus, e cerrar-lhes os olhos no adeus indescritível é como despedaçar a própria alma e seguir vivendo. É exatamente isso. Despedaçar a própria alma e seguir vivendo. Digam aqueles que já estreitaram de encontro ao peito um filhinho transfigurado em anjo da agonia. Um esposo que se despede procurando, sem nenhum efeito, mover os lábios mudos. Uma companheira cujas mãos consagradas à ternura pendem extintas. Um amigo que tomba desfalecente para não mais se erguer. Um semblante materno acostumado a abençoar e que nada mais consegue exprimir senão a dor extrema da separação através da última lágrima. São essas pessoas que cruzam essa porta. Talvez seja o momento de revisitar as nossas prioridades. Vocês sabem por que dói tanto? Eu explico. Vamos imaginar todo mundo aqui no plano espiritual, tudo bem? Certo? Estamos ali no intervalo entre duas encarnações. E no plano espiritual, algumas dicas. Se você está do lado de alguém que você não gosta, você está fazendo errado. Você está fazendo errado. Você tem que estar do lado das pessoas que você gosta. Senão você está num processo obsessivo. Tudo bem? Se no plano espiritual você estiver tomando um licor de cana ou um refrigerante de cevada, você está fazendo errado. Tem lugar melhor. Hashtag fica a dica, tá bom, pessoal? Então você está lá no plano espiritual, naquele momento de confraternização com aquelas almas que te acompanharam a reencarnação durante milênios. Já tivemos dezenas e dezenas de reencarnações com aqueles espíritos. Não é um relacionamento de alguns anos, não. É de muitos milênios. São pessoas imperfeitas como nós, que nós magoamos, que nos magoam por conta dessa imperfeição, mas que nós amamos profundamente. São pessoas que a gente tem relação de confiança, que nós nos sentimos seguros, aquele é o nosso paraíso. Compreendem? Aquele, do lado daquelas pessoas, que nós nos amamos, é o nosso paraíso. Aí, chega um mentor, bate no nosso ombro e fala assim, vamos reencarnar? E nesse momento, reencarnação tem um nome, roubada. Sabe por quê, turma? A gente não sabe quando, onde, em que país, os pais, não sabe o sexo, a profissão, as missões, não sabe quais são as doenças que a gente vai enfrentar, os desafios. Ali, a nossa encarnação é uma página em branco. E a gente começa uma construção. A bondade divina permite que a gente tenha na nossa encarnação alguns desses irmãos. Conta nos dedos da mão. Alguns. E eles são muito fáceis de identificar. Muito fáceis. A minha mãe, ela mora no Espírito Santo, né? E aí tinha uma época que eu estava cheio de problema no trabalho. Nossa, estava
A coisa estava difícil. A minha mãe vira e fala: meu filho, eu quero te ver, vem aqui. Estou precisando de você. Eu falei: minha mãe nunca pediu isso. Entrei no avião, fui lá ver minha mãe, né? Entrei: ô minha mãe, como é que a senhora está? Tudo bem, e você, meu filho? Tudo bem. Entrei, passei na sala lá: e aí, meu filho, como é que você está? Não, tudo bem. Cheguei na cozinha: e aí, meu filho, como é que você está? Está tudo bem. Ela: puxa a cadeira, senta aqui. Meu filho, eu te criei. Você saiu de dentro de mim. Eu estou vendo que não está bem. Fala para sua mãe, deixa eu te ajudar. São eles. São aquelas pessoas que você não precisa falar uma palavra, elas já sabem. São aqueles que o teu dia pode estar péssimo, um colinho resolve. São aqueles que você pode não saber o que fazer na tua vida, e o abraço apaga tudo. É por isso que dói tanto quando eles partem. E vocês sabem o que é o mais duro de tudo isso? É que a gente só se percebe quando a gente perde. Isso é o mais duro. Pessoal, é esse o tipo de gente que cruza a casa espírita. É com esse vazio no coração. É com essa fragilidade da alma. E a gente, sem compreender que a nossa missão encarnatória, seja espírita ou não, é evoluir através do palco reencarnatório. Isso aqui é um teatro, pessoal. Não é um mundo verdadeiro, não. Joana de Andes, no final do filme do Divaldo, tem uma passagem fantástica, que ela fala: olha, no fim da tua vida, no último dia da tua vida, você vai perceber, você vai enxergar esse mundo como você nunca percebeu. Você vai compreender que todas as dificuldades, todas as pessoas, todos os momentos difíceis que você passou, foram colocados na tua frente para que você pudesse evoluir como pessoa. E que o desafio do ser humano era ele mesmo. Nós somos os nossos maiores desafios, no sentido dos nossos vícios, das nossas dificuldades. E tudo que aqui foi colocado é com essa finalidade da melhora íntima. Ao olhar do vulgo, o Cristo, ele morreu num madeiro infame, num monte pedregoso e numa tarde pardacenta. Mas que tudo isso, após o terceiro dia, permitisse que ele viesse ainda mais luminoso, concorrendo com a luz do sol, num jardim primaveril de uma manhã de domingo. E do mesmo jeito será com a gente. Porque diante das dificuldades, da missão reencarnatória imposta a cada um de nós, as dificuldades que se acumulam através dos dias, se bem atravessadas, se sofridas com resignação e empenho, ao final dessa jornada evolutiva, esse corpo será abandonado como um boneco inútil, mas dará passagem a uma alma mais branca do que aquela que reencarnou. Talvez essa analogia da alma branca seja o que o Cristo quis dizer na passagem de núpcias, na passagem das bodas, onde, nos apresentando, após todas as dificuldades do palco terrestre, conseguimos adentrar finalmente a porta da espiritualidade com um espírito mais puro e um coração conectado de forma implacável, não apenas com Cristo, mas com Deus. Muito obrigado, pessoal. Tenham todos um ótimo domingo. Que a paz do nosso Mestre querido,
possa nesse instante envolver os nossos corações, abençoar as nossas almas, envolver os nossos espíritos, que é verdade, Mestre, encontram-se repletos da aflição. O nosso coração, por vezes embalsamado pelas sombras, e o pensamento perdido ou aderente ao desespero. Querido amigo, faça de ti a nossa fortaleza. Que tenhamos a capacidade de utilizar-lhe como o grande farol das nossas almas. Onde naqueles instantes onde não soubermos as respostas, tenhamos pelo menos força para te pedir que nos ajude, que nos auxilie, que nos dê as respostas que o nosso coração precisa para criar a maturidade íntima e conduzir essa reencarnação conforme o teu propósito. Querido amigo, bendito seja o teu amor e o evangelho que permitistes que conheçamos, pois é através dele que buscamos as primeiras gotas do teu amor, absorvendo a paz que ainda desconhecemos e promovendo para nossa existência a esperança que tanto necessitamos. Que sejam os bons sentimentos e a virtude, a bússola e a fortaleza, e a nossa fé se revista de coragem, para que possamos utilizar desses instantes na carne, para aproveitar ao máximo as oportunidades de aperfeiçoamento da alma, dos nossos espíritos. Pois essa é a tua proposta, que tenhamos força para segui-las, mesmo que ao peso das lágrimas e do sangue, do sofrimento e da dor, mas que reste ao fim dessa jornada os olhos voltados para ti, no pedido da tua misericórdia e da tua bondade. Que a tua paz nos envolva hoje e sempre, que assim seja.